Vamos estar iniciando então. Sei que a gente vai chegar mais algumas pessoas, mas a gente já vai orando para iniciar, pode ser? Então, vamos orar, amém? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, queremos colocar esse tempo aqui diante de ti, mais essa aula, mais esse CENIB. Que o Senhor possa falar o nosso coração, nos ensinar as tuas verdades e que possamos realmente aprender, Deus. E nesse conceito de aprendizagem que quanto mais colocarmos em prática, mostra realmente o quanto aprendemos. O Senhor esteja, permaneça conosco todo o tempo, que nada atrapalhe o nosso momento e que tudo aquilo que o Senhor programou para nós hoje possa se cumprir totalmente. Nós entregamos esse tempo a Ti, te pedimos guarda nossas vidas, famílias, bens, tudo que diz respeito a nós enquanto estamos aqui. Entregamos o controle, o domínio e a direção dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, semana passada nós estávamos falando sobre as principais enfermidades da alma. E se não estiver errado, a gente foi até o ponto 2. Isso? Distúrbio de ansiedade. Isso? Versus preocupação responsável. Isso mesmo? Tá certo? Foi? Tem ali esse. Bom, amém. Então você que tem sua folha, vamos continuar. Se alguém estiver precisando, tiver sem, tem a aula da semana passada aqui, tem as aulas anteriores. Então vamos lá. Vamos então. A gente chegou a falar sobre esse ponto 2? Sim? Isso? Então está correto. Então a gente vai do ponto 3 em diante, ok? Então, oi? Uma coisa diferente? Não? Não tá certo. Então a gente vai aqui no ponto 3, síndrome do pânico. Versus o quê? Qual é a palavra que vocês acham que tem aí? Medo. Síndrome do pânico versus? Medo. Pode completar aí. Porque como a gente falou, o objetivo é a gente diferenciar aquilo que é natural do ser humano, aquilo que a gente naturalmente vai ter e aquilo que é um distúrbio, né? Então, o medo é algo natural. Queria que algumas pessoas me ajudassem aí. Quem pode abrir para nós em 2 Crônicas 20, do 1 ao 3? Quem pode ser essa pessoa para ler para nós? Segundo livro de Crônicas, aqui, capítulo 20, versículos 1 a 3. Uma outra pessoa para ler para nós é Salmos 55, versículos 4 e 5. Quem pode ser? Salmos 55, aqui é a Elva. E uma outra pessoa para ler para nós, Isaías 41, 10. Quem pode ser? Lucas. Então, beleza. Então, vamos ler esses textos, extrair alguns princípios acerca disso que estamos falando e entender essas diferenças, ok? Então, 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 3. Então esse texto fala que alguns povos se reuniam para atacar aqui rei Josafá. E ali usa o termo, na versão dela, alarmados, né? Em outras versões aí usa outro termo. Mas alarmado significa o quê? Estar com medo, amedrontados. Tem versões aí de vocês na NVI, por exemplo, teve medo. Então vamos pensar sobre isso, né? Tem lá um rei, um grande rei de Israel, que até então um rei realmente que fazia aquilo que era correto diante de Deus, ou seja, não apenas um rei, mas um homem de Deus, que tinha a presença de Deus, uma pessoa correta diante de Deus, alguém que tinha uma unção específica sobre a vida dele, rei de um povo poderoso,
Só que chega uma notícia que vários povos estão se juntando para atacá-lo. E a primeira reação dele foi ter o quê? Medo. Porque o medo é natural. Se você não tem medo, tem algum problema. O medo nos livra de várias dificuldades. O medo nos livra de consequências desagradáveis. Quem não tem medo ultrapassa limites e colhe consequências desagradáveis. Pode colher até a morte, né? Quantas vezes a gente tem ouvido aí desafios que estão sendo lançados na internet, principalmente para os jovens, para testar a coragem deles, e eles infelizmente atendem a esse chamado desses desafios, e muitos acabam até o quê? Morrendo, literalmente, para provar o seu valor, para provar a sua estima, para provar que pode fazer parte de um grupo específico. Então, medo é algo natural. O medo é um estado de alerta. Ele nos coloca no estado de alerta em função de algo que pode acontecer. Até num sistema, numa predisposição para ter alguma reação, uma defesa, né, contra algo. Ou realmente a gente não seguir. O problema é quando isso vai para outro extremo. Aí quem pode ler para nós, né, quem ficou de ler Salmos 55, 4 e 5? O meu coração está dolorido dentro de mim. Terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o terror me cobriu. Amém. Então esse texto de Salmos 55, aí, esses dois versículos, nada mais é do que está descrevendo aí o pânico. Síndrome do pânico, é isso que esse texto está descrevendo. Terror noturno, isso me sobreveio, né? Então qual a diferença entre uma coisa e outra? O medo é um mecanismo do ser humano para lidar com o perigo. E isso é natural. A gente vai ter que lidar com isso. O problema é quando isso se transforma num transtorno. E quando se transforma num transtorno? Quando eu perco o controle, quando aquilo me paralisa, né? Quando aquilo me faz não mais conseguir enxergar. E antes do transtorno, existe uma coisa chamada fobia. O que é isso? É quando esse medo se torna exacerbado, exagerado, em que eu olho para uma situação de uma forma invertida. Quer ver um exemplo? Quem tem medo aí de algum inseto minúsculo, né? E não precisa ser um escorpião, por exemplo, porque tem que ter medo de escorpião mesmo, o veneninho dele é terrível. Mas às vezes é um inseto minúsculo que nem vai te causar mal nenhum, não tem veneno, não tem nada, mas você tem pavor daquele bicho. E a fobia é isso. Você começa a olhar, presta atenção nisso, para aquele bicho da ótica que ele deveria olhar para você. Isso é fobia. Você começa a olhar para aquele bichinho e você vê ele muito maior do que você, enquanto que você é muito maior do que ele. Isso é fobia, é quando a ótica se torna invertida. Se não tem tratamento? Tem. O medo, a gente precisa lidar com ele e em determinados momentos até enfrentar. Um grande tratamento. Né? A fobia, até porque nesse exemplo aí que a gente está dando, tem muitas pessoas que conseguiram limpar os seus olhos e enxergar aquele inseto nesse exemplo como ele realmente é, e a partir do momento que você conseguiu tomar uma atitude de lidar com aquilo, aquilo vai diminuindo dentro de você. Aquilo vai te enchendo do contrário do medo, né? Que é coragem. Embora coragem não seja ausência de medo. Coragem é quando você consegue, mesmo com medo, enfrentar aquela situação e ir adiante, né? Mas não significa que você não vai ter medo. Porque como a gente está falando, medo é natural, né? Oi? É uma escolha, né? Então, a questão da fobia é quando realmente ela te paralisa no nível que você, como eu brinquei aqui, mas realmente essa é a verdade, você começa a olhar de uma ótica totalmente distorcida. Aquilo te paralisa, você começa a realmente não ter mais domínio de você, né? Se você estiver numa sala fechada como essa, esse animalzinho, esse insetinho estiver ali junto com você, você vai ficar preso na sala. Você não sai da sala, né? Aí tem que vir alguém de fora aí para te salvar, te socorrer, te libertar, né? Te ajudar. Ou então, né? Dá um chinelo numa pessoa, fecha a porta lá e mata.
Então usa aqui, né, a técnica raiz, né, de solução de problema, não a Nutella. Você usa a técnica raiz de solução de problema. Dá o chinelo na mão da pessoa, tranca ela no local e fala: só vai sair daí depois que você matar e resolver o problema. Né? E algumas mulheres já estão até tremendo. Pode ficar tranquilo que a gente não vai usar essa técnica aqui. Pode ficar tranquilo. Né? E apesar que tem homens também, tá? Tem homens também. Tem uma lagartixa, meu amigo. O camarada já fica mais branco que ela. Né? Só que aí disso a gente vai para síndrome do pânico, né? Eu quero ler para vocês aqui, para vocês entenderem esse processo, né? Diz assim: a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre de transtorno do pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou até mesmo ter um ataque no coração, algo no seu corpo, no seu físico. Então isso é síndrome do pânico. Totalmente diferente do medo. Então uma coisa natural, a outra é um distúrbio, é algo que realmente paralisa, rouba a sua paz. Lembra que a gente falou nos primeiros dias? O ladrão veio não somente para roubar, matar e destruir. Então isso é diabólico, sabe por quê? Porque quando a gente olha para isso, por que é importante a gente falar sobre isso? Normalmente tem algo que desencadeou, ainda que a pessoa já esteja num nível que realmente precisa de acompanhamento médico, né? Mas tem algo que desencadeou. E esse é o processo importante, da gente tentar investigar e entender como isso se originou na nossa vida. Eu até estava brincando aqui de manhã, minha mãe, ela tem pavor do Mickey, né? Estou brincando, do rato, né? De um rato. Tem pavor, ela já tinha medo. Mas o que desencadeou esse pavor? Eu era criança, bem pequenininho, não lembro a idade que eu tinha, mas menos de 3, entre 2 e 3 anos ali. E eu não tinha medo do ratinho. E um belo dia um surgiu e eu comecei a brincar com ele. Peguei, fiquei ali, ele tentava fugir, eu pegava ele pelo rabo. Conta isso, que eu não lembro, né? E brincando ali com ele, normalmente, tranquilamente. Minha mãe viu e tentou ir na minha direção para fazer aquilo, mas paralisou, porque ela já tinha medo. E cada situação daquela ia gerando mais problema para ela em relação àquilo. Porque ela queria, na visão dela, né, como mãe, me livrar daquela situação, mas ela não conseguia, ela se sentia impotente. Então isso naquele dia ampliou essa dificuldade dela com isso. Prova disso que ela sempre conta isso. E a gente pode identificar que ali não nasceu, ela tinha um medo. Talvez até então um medo até mais natural. Mas ali aquilo foi se desencadeando, né? Então é importante a gente entender, é só um exemplo, né? Talvez você fazendo, a gente já aconselhou, ajudou uma pessoa que ela tinha pânico, fobia de transporte coletivo, né? Só em pensar em ter que pegar um ônibus ela já ficava desesperada. E ela não conseguia entender aquilo. E a gente também tinha dificuldade de entender. E aí a gente foi conversando, né, orando, e a gente conseguiu entender, sempre como eu falo com vocês, ajuda do profissional especializado chamado Espírito Santo. E ela se recordou de quando ela era adolescente, né? Essa pessoa já era, hoje, em torno dos quase 40 anos. E ela se recordou de uma vez que ela foi sozinha, teve que ir sozinha nesse coletivo para onde foi escola, o que foi. Mas aí um determinado homem aparentemente começou a assediá-la, né? Aquele ônibus cheio, aquele homem ali. E ela não se recordava disso. Ela só se recordava, só ficou os sintomas. Mas ela não recordava a origem daquilo. Quando ela começou a recordar disso, aí a gente pode começar um trabalho em relação a isso. Por quê? Porque aí lembra a origem, e aí você tem como mostrar, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ó, nem sempre o homem está lá, nem sempre vai ser desse jeito. E aí começa também um processo racional, não só emocional. Mas sempre, preste atenção nisso, espiritual. Porque realmente, verdadeiramente, independente de qualquer ajuda médica, remédio, só Deus pode nos curar. Ainda mais no que diz respeito à alma.
se até o físico ele tem sob controle, né? Seja através dos médicos ou diretamente, que dirá a nossa alma, e só Ele entende totalmente como ela funciona. Nem nós entendemos, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Entendemos a diferença? Sim? Amém? Podemos seguir? Só para a gente... Então, outro ponto aí que a gente tem é 4. O que tem aí no 4? Transtorno bipolar. Versus o quê? Transtorno... Não seria mudança de humor? Isso. Então, transtorno bipolar versus oscilação ou mudança de humor. Tá? Sempre lembrando para você matar a charada aí que a gente está falando do que é distúrbio versus aquilo que é natural. Tá? Então, uma pessoa para me ajudar aqui, 2 pessoas para a gente ir mais rápido. Quem pode ler para nós 1 Samuel 16, versículos 14 e 17? Quem pode ler para nós? Então, você, o Edmilson levantou também, então já leu o texto em seguida para mim, que é 1 Samuel 18, 10 a 15. Tá? Então, você é 1 Samuel 16, 14 e 17, você é 1 Samuel 18, 10 a 15. Tá? 1 Samuel 16, 14 a 17. Amém. Então, 2 textos, todos 2 falam sobre quem? Saul e Davi. Rei Saul. Então, por que a gente está falando sobre isso aqui? A gente está fazendo aqui uma correlação entre transtorno bipolar e alteração de humor. Então, a nossa matéria é saúde emocional e espiritual. Então, vamos entender isso. Nesse exemplo aqui de Saul, se você pegar ali, eu li só as principais partes, porque justamente falava o que eu queria que a gente ouvisse. Mas você pode ler o texto todo. Mas, resumindo o que está escrito aí, horas Saul amava Davi, horas um espírito se apossava dele e ele odiava Davi. Por quê? Porque, primeiro de tudo, humanamente falando, Deus já tinha se apartado de Saul. O Espírito de Deus não estava mais em Saul. Já tinha sido retirado o reino dele. Ele já tinha sido deixado de lado. Davi era o seu sucessor, já tinha sido ungido como rei, embora não tivesse assumido. E Saul sabia disso. Só que Davi fazia muito bem a ele, porque quando esse espírito o atormentava, Davi tocava sua harpa, tangia sua harpa e ele ficava livre daquilo. O que isso mostra para nós? Que muitos casos também são casos de infiltração espiritual. Não apenas distúrbio, não apenas química, não apenas emocional, mas nesse exemplo aqui é um caso espiritual. Teve até uma pessoa que entrou em transe também, em choque aqui na aula de manhã, e falou: meu Deus, mas era um espírito da parte de Deus. Deus sempre está no controle de tudo. Deus sempre tem o controle de tudo. Se você lembrar lá do livro de Jó, no primeiro capítulo, Deus está reunido com seus filhos, ou seja, os anjos. E aí quem vem se apresenta diante de Deus? O diabo, Satanás. E aí ele pergunta de onde ele vem. Ele diz que vem de rodear a terra. E aí Deus fala para ele: viste meu servo Jó? Ele fala sim. Aí ele começa a descrever as qualidades de Jó. E aí Satanás fala: olha, mas também tem tudo. Você deu tudo para ele. Deixa eu tocar nele para ver como é que ele não vai te amaldiçoar. Aí o que ele diz? Beleza, vai lá, tira os bens dele, mexe na família dele, só não toca nele. E Satanás foi e fez isso. Então é só para nos lembrar que Deus ele sempre está no controle. Tudo que acontece tem a permissão de Deus, mesmo que não seja algo que Ele realmente deseja para nós, porque muitas vezes nós colhemos consequências das nossas atitudes, dos nossos erros. Mas é para a gente lembrar disso, né? Porque até muitas coisas, a gente vai falar sobre isso mais à frente aqui, tudo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia é muito clara, por exemplo, em que é lícito que venha o escândalo, mas é por meio de quem vem o escândalo. O escândalo ele vai surgir, mas ai de quem é o portador disso, é o porta-voz desse escândalo, né? Mas olhando para isso aqui, o que a gente quer fazer uma diferenciação é de um transtorno, e nesse exemplo bíblico aqui, de uma infiltração espiritual,
em que a pessoa está de um jeito, daqui a pouco ela está de outro. A gente leu isso aqui. Ele amava Davi, quando ele tocava, acalmava ele, daqui a pouco ele lembrava que ele era o sucessor dele, que ele ia ficar com o rei no lugar dele. Ele já pegava a lança e Davi escapou lá várias vezes lá para continuar exercendo sua função de acalmar o coração do rei. Só que existe oscilação de humor, mudança de humor. Isso é natural. Ninguém vai estar feliz o tempo todo, mas também ninguém deve estar triste o tempo todo. Se isso está acontecendo, tem algum problema. Até brinquei mais cedo. De repente você está vindo aqui, né, para a igreja. Aí quando está quase chegando aqui, alguém bate no seu carro. E aí, rapaz, faz um estrago, né? Duvido que você vai sair do carro assim. Mas que bênção, meu irmão. Bate do outro lado agora para ficar os dois mesmo, né? Mesmo amassado, para ficar perfeito, né? Você já sai irritado, você já sai, aquilo já vai com certeza mudar um pouco, talvez até o seu dia inteiro, dependendo da pessoa. Em outras pessoas vai ser um momento que vai passar rápido. Então, muitas situações são naturais, mas podem se transformar em distúrbios, em coisas não naturais, conforme a gente enfrenta, conforme a gente lida, conforme a gente permite que aquilo permaneça ou avance na nossa vida, né? Vou ler aqui, por exemplo, para você. O transtorno bipolar é caracterizado por alterações de humor que se manifestam como episódios depressivos, alternando-se com episódios de euforia, também denominados em alguns casos de mania, em diversos graus de intensidade. Normalmente não estão ligados diretamente às circunstâncias, e quando tem alguma relação, são desproporcionais ao acontecimento. Então você teve lá uma situação que mudou o seu humor, mas a sua resposta foi tremendamente exagerada e aquilo foi tomando conta de você, e você leva mais tempo do que o normal para retornar daquele momento, daquele sentimento, daquilo que te mudou. Como nós lemos aqui, às vezes está diretamente ligado ao que aconteceu, às vezes não. Às vezes você está lá, tranquilo, um dia maravilhoso, de repente você olha para o horizonte, assim, para o infinito, aquele dia lindo, mas você começa, que dia horrível. E você começa a permitir que pensamentos, sentimentos penetrem, e eles vão vindo cada vez mais fortes, e eles vão crescentes, e você daqui a pouco não sabe mais lidar com isso. Sim, só que aí eu não tenho conhecimento disso, que Saul tinha essa deficiência química. Eu não tenho, né? Mas fica claro na Bíblia a infiltração, a origem do problema espiritual, né? Por isso que a gente pegou esse exemplo. Mas beleza, em todos os casos, isso vai, porque como a gente já falou aqui, tudo aquilo que a gente perde o controle, alguém assume o controle. Então, quando a gente perde o controle, Satanás ele pode entrar para assumir o controle. E essa é a questão principal. Não, eu estou entendendo. Mas eu penso assim, é uma brecha que ele já tinha na área da vida dele, que ele não fechou no espiritual, claro, né? Até porque, quando a gente vai analisar, a Bíblia fala de espírito de loucura também, né? Então, isso é bíblico. Existem inúmeras atuações demoníacas para nos levar em determinadas áreas, em determinadas possessões, em determinados níveis, né? Como você falou, mesmo naquele tempo, hoje a gente tem o Espírito Santo. Naquele tempo, o Espírito Santo não morava em nós, né? Eram manifestações. E Saul ele perdeu essa oportunidade de que o Espírito estivesse se manifestando nele, porque ele perdeu essa unção de Deus, caiu em desgraça diante de Deus, né? Mas em todos esses casos, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é realmente, independente da origem, se aquilo está impedindo a nossa vida de alguma forma, limitando, isso é algo que a gente precisa lidar, né? Só precisamos identificar a origem e identificar naquela situação específica se é biológico, se é emocional, se é espiritual. Por quê? Para a gente dar o tratamento devido, tá? Então, basicamente é isso. Entendemos? Sim? Ok? Como eu brinco, né? Cada ponto desse daria uma aula inteira, mas a gente precisa, né, avançar um pouquinho. Então, entendemos? Esses momentos de oscilação do nosso humor, eles vão acontecer naturalmente, isso é normal.
Então o objetivo é esse, a gente diferenciar o que é natural e lidar com isso o mais rápido possível e não permitir que até o que é natural possa se transformar realmente numa patologia, num distúrbio, em algo que vai roubar a nossa vida, tá? Então, o ponto 5 aí, algo que a gente já começou a falar, na verdade, como exemplos desde o início. Raiva explosiva versus... Pode falar. Ira, né? Coloca aí. Raiva explosiva versus ira. Quem pode abrir para nós aí 3 textos? Efésios 4:26, quem pode abrir? Aí. Romanos 12:19, quem pode abrir? Aqui. E Salmos 4:4, quem pode abrir para nós? Salmos 4:4, ali. Beleza. Então vamos lá. Efésios 4:26. Legal. Vamos ver a versão. É interessante quando a gente olha para isso e pensa: irai-vos, mas não pequeis. O que é pequeis? É a explosão da raiva. Então, ira é normal, é como você lida com a raiva. Irar é normal, a gente já falou isso em outra aula, mas vamos repetir, né? Ira é um sentimento que te leva à indignação, que te sai de um conformismo. Você olha para algo, aquilo te indigna, aquilo te deixa com raiva. E a raiva, ela cumpre um propósito. O problema é quando a raiva permanece, se estabelece, ou principalmente quando a gente se deixa tomar por ela. Então, quando a gente olha para a ira, é um desejo ardente de corrigir, de destruir. E você pode ter esse desejo, né? Não vamos mais falar sobre a eleição porque já passou, né? Mas quer ficar irado? Assiste lá um filme muito bom chamado TV Senado. Ou TV Justiça e alguns desse tipo aí. Você vai ficar irado, né? Mas não peque. Não destrua sua TV, por favor. Oi? Teste de paciência, né? Então, a ira é uma reação natural do ser humano diante de injustiças, em momentos de vergonha, né? A gente já falou isso aqui. Muitas vezes, as principais situações que a gente brinca, que são pernas que mantêm a ira de pé, são situações de injustiça e vergonha que a gente carrega. Como a gente tem falado, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo, e os sentimentos vão crescendo e amadurecendo junto com a gente. Eles não vão diminuindo, eles não vão sumindo. Pelo contrário, eles vão permanecendo, a não ser que sejam tratados e resolvidos. Então, a ira, ela inclusive, ela cumpre um papel. Às vezes você está lá totalmente inerte numa situação e aí finalmente vem algo que te desperta, consegue você olhar para aquela situação, se indignar com aquilo e falar: não vou mais aceitar isso. Mas o problema é a raiva explosiva. Por quê? Porque um é natural, mas a raiva explosiva não. O que é na verdade essa raiva explosiva? Desculpa, fugiu a palavra, mas está vindo. Resultado da sua ira acumulada. São situações e situações acumuladas dentro de você. E aí quando vem uma situação que aparentemente é pequena, mas resultado do acúmulo que você tem, aquilo faz com que você exploda. Até a gente estava falando sobre isso na turma da manhã, uma pessoa falou isso muito interessante. Quando você vai ver situações de linchamento, né? Aqui no Cascavel não acontece, no Rio é mais fácil ver isso, né? Ou seja, alguém foi lá, um exemplo, um ladrão foi pego lá, numa comunidade. E aí aquele pessoal se junta e vai linchar o camarada. Pode até levar a óbito, pode até matar ou simplesmente deixam lá esfolado e depois ligam para a polícia vir pegar. Quando você vai analisar essa situação, a maioria daquelas pessoas que cometeu aquilo não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Ninguém nem sabe o que aconteceu. Mas todo mundo lá com suas iras, suas coisas contidas, de repente um fala: vamos lá, vai todo mundo, vamos lá. Depois que aconteceu, que eles ficam pensando, alguns até perguntam: o que ele fez mesmo? Porque eles nem sabem.
Na maioria dessas situações, a explosão da pessoa não teve a ver literalmente com aquilo que aconteceu naquele momento, mas é resultado de outras coisas acumuladas dentro dela. E aí precisa de um catalisador que aí dispara esse gatilho e aí a pessoa sai. Tem um filme, a gente até brincou também cedo, tem um filme muito antigo, chama Dia de Fúria, né? Cadê os homens aí? Quem conhece esse filme aí? Eu também. As mulheres também, né? Meu Deus. Quem não conhece, o filme é muito antigo, Filme né? horrível. Mas é um camarada bem tranquilo, pacato, né? Vai lá todo dia, aquele mesmo sistema, trabalho, casa, todos os dias, super pacato, todo mundo perturbando ele, Um belo dia, rapaz, ele explode, pega uma metralhadora, por exemplo, e vai passando um dia, assim, eu não lembro, mas acho que é um dia só, se não me engano. Michael Douglas, acho que é 24 horas lá, ele fazendo coisas tenebrosas lá, porque ele perdeu o filtro, ele falou, agora chega, acabou, né? Não vou mais aguentar isso. Então, a gente precisa entender que isso é totalmente nocivo. A gente precisa abandonar a ira, isso que a Bíblia diz, né? A gente precisa abandonar o furor, a amargura, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então isso é muito sério. Quanto mais você lidar com essas situações, mais elas não vão existir, não vão ser combustível. Então a primeira coisa também é começar a identificar quais são as situações de injustiça, de vergonha, que você pode ter sofrido ao longo da vida, que você pode ter sido potencializado, ou simplesmente às vezes ser uma pessoa muito pacata, muito tranquila, e aí você tem um pouco de dificuldade de se expressar, e aí aquilo vai ficando ali. Por isso que é interessante, né, a gente falar sobre isso. Existem várias formas de se expressar, mas a fala ainda é uma das mais importantes. Quanto mais você falar sobre algo, mais você está eliminando aquilo de dentro de você. Por isso que às vezes a gente realmente precisa, muitas vezes, de ajuda especializada, porque no nosso dia a dia a gente tem dificuldade de falar com muitas pessoas. E a gente realmente, literalmente, precisa marcar um dia para sentar diante de um profissional, seja um psicólogo, seja um médico, seja um psiquiatra, seja pastor, conselheiro, amigo, quem for, para você sentar e simplesmente falar coisas que você nunca tinha dito. E aí, quanto mais você vai falando, você vai percebendo que vai sendo estimulado a falar mais. Por quê? Porque literalmente, com todo respeito, a gente precisa esvaziar a lixeira. Porque às vezes está cheio. Você olha para essa analogia, você pensa lá, mas quando a lixeira está cheia, automaticamente você sabe que você tem que tirar o lixo, para poder novamente começar a depositar o lixo novamente. Mas só que com as questões emocionais e outras, a gente não usa esse princípio. E elas vão se acumulando, e a gente vai colocando mais. É como se você pegasse lá aquela lixeira, que já era a hora de trocar, e você vai empurrando para baixo, vai amassando, e vai colocando tudo. Não, ainda dá, não. Ah não, hoje eu vou acordar muito cedo para colocar o lixo lá. Não, deixa, semana que vem eu coloco. Você vai, até que um dia, né, só em Cascavel tem esse vento. Vem aquele vento, meu amigo, joga a tampa pro alto, vira a lixeira, aquele negócio derrama toda lá na tua casa, e aí você tem que lidar com ela. Aí sim você tem que varrer, tem que limpar, tem que organizar. E aí quando você vai tentar colocar, não entra mais no lugar. Não dá. Então, eu não sei nem que princípio é esse, física, sei lá o que é, né? Os estudiosos me ajudem aí. Mas o princípio é o seguinte: se você tirou, não está mais no lugar. Colocou para fora, não está mais dentro. Então, quanto mais você colocar para fora, menos você vai ter que lidar com aquilo que antes estava ali. E a gente tem que fazer isso recorrente. Isso é muito importante para a nossa saúde da alma. Amém? Então, ficou claro isso? Creio que sim, né? Pode falar muito mais, mas vamos avançar. 6. Culpa e condenação versus... O que você acha aí? Oi? Remorso. Boa palavra. O que mais? Alguém falou perdão, não foi? Então você pode colocar aqui culpa e condenação versus... Oi? Aceitação, muito bom.
Mas é perfeito, é isso aí mesmo. Só que a gente vai usar uma outra palavra. Coloca aí, assumir a responsabilidade. Pode colocar perdão aí do lado também, que tem a ver. Mas a palavra correta é assumir a responsabilidade. E você falou remorso, ótima palavra. Vamos lá falar sobre isso então. Me ajudem aí, vamos para Mateus 27, 3 a 5. Quem pode ler para nós? Mateus 27, 3 a 5. Você pode ler? E Romanos 12, 17 e 18. Quem pode ler? Romanos 12, 17 e 18. Lá atrás. E uma última pessoa, Mateus 18, 15. Ali. Então, beleza. Então, primeiro Efésios 4, 31 e 32. Não, desculpa. Mateus 27, 3 a 5. Outra pessoa, qual foi o texto que eu falei? Eu falei tudo errado. Esquece. Só o Mateus permanece. Eu estou em todo ponto já. Mateus 27, 3 a 5. Outra pessoa leia para nós 2 Samuel 12, 13. Quem pode ser? E aí você quer ler a outra? Gênesis 3, 8. Tá? Então Mateus 27, 3 a 5. 2 Samuel 12, versículo 13. E Gênesis 3, versículo 8. Tá? Se eu falei muito rápido, alguém depois precisa que repita a referência, eu não pedi. Então Mateus 27, 3 a 5. Quer falar no microfone aqui? Eu falo baixo. Então. Isso foi um distúrbio de ira, né? Raiva explosiva. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Amém. Esse texto fala sobre quem? Jesus. Judas. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Amém. Gênesis 3, 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Amém. Então vamos falar sobre aí que coisa muito interessante. 3 situações aqui. Uma no início de tudo, formação da humanidade. Um outro evento do Velho Testamento e algo no Novo Testamento lá com Jesus. Mas nas 3 situações a gente tem algo muito interessante a ser extraído do princípio. Então, primeiro ali está falando de Judas, né? Judas traiu Jesus e Judas ele não experimentou o que nós todos precisamos, que se chama arrependimento. O assumir a responsabilidade só tem um único propósito: nos levar ao arrependimento. A culpa, imediatamente, ela cumpre um papel. De quê? De nos levar a enxergar o nosso erro. O que a gente cometeu, o que a gente fez, mas culpa sem assumir responsabilidade se torna sem propósito. E aí acontece, como você falou aqui, que ao invés de experimentar isso, a gente fica na esfera do remorso. O que é remorso? Eu fico remoendo, mas não tomo uma atitude. Em nenhum momento a gente vê Judas aqui procurando Jesus, ou procurando os discípulos e chegando e falando: olha, eu errei, me perdoa. Ele poderia chegar lá no caminho da crucificação, diante do mestre, e falar: mestre, me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas não. Ele simplesmente quis devolver as moedas que tinha recebido, e os homens falaram: o que a gente tem a ver com isso? A gente já conseguiu o que a gente queria. Se não quiser a moeda, o problema é seu. Só que ele dali, ele simplesmente foi e se enforcou. Por quê?
Toda culpa não resolvida leva à condenação. E o que é a condenação? Um sentimento de que não há perdão. Sentimento que não há solução para aquilo que aconteceu na sua vida. Pessoas que até conseguem perdoar os outros, mas têm muita dificuldade de se perdoar. Não conseguem lidar com seus próprios erros. E isso é algo tremendo e terrível no nosso meio. Vocês terem uma ideia, esse texto me chamou a atenção, né? Eu já tinha falado de manhã, só quando eu fui, agora no início da tarde, próximo mesmo onde eu moro, um rapaz de 25 anos tentou se suicidar, se enforcou. Tem uma obra lá perto da minha casa, até na CGM, quem quiser olhar depois. E ele foi lá, uma obra em construção, ele amarrou uma corda e se enforcou. E esse é o segundo caso que eu vejo essa semana com essa mesma situação. Aí você vai ver, nesse caso aí que eu estou falando, a gente foi lá, né? Segundo as informações, né, da Rádio Rua, foi porque um casal jovem, não eram casados, mas viviam juntos, estavam construindo a casa e terminaram. Ele tem 25, as jovens têm 23, 24 anos. Foi? Ainda não, mas está num estado bem grave, né? Até porque foi lá o... como é que é o nome? Acho que é. Corpo de Bombeiros é o quê? SEAT. Então foi SEAT, foram 2 carros, só que aconteceu? Quando chegou para ir para o HU, não tinha local lá para atender. Então ele teve que ficar sendo atendido dentro da viatura. E ela retornou para o local e ficou lá dando os socorros parados, até em frente à minha casa, pra você ter uma ideia, eu vendo aquilo. E depois, quando recebeu um sinal lá que tinha providenciado o leite, sei lá o que era, e foram para lá novamente. Então, sabe qual é o problema? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O ser humano não está mais sabendo lidar com seus conflitos. Essa é a principal causa das nossas enfermidades da alma, que chegam a ponto de se transformar em transtorno. Claro, existem as questões biológicas, não vamos esquecer disso. Mas se você vai ver, na maioria dos casos, chego a dizer isso, é a dificuldade do ser humano em lidar com seus conflitos. Não sabemos mais, perdemos essa capacidade. Evoluímos muito intelectualmente, por isso a aula de hoje que a gente já vai entrar aqui. Mas não evoluímos no quesito lidar com as nossas emoções. Somos evoluidíssimos no quesito intelectual, talvez estejamos até com 100 anos intelectualmente, mas emocionalmente ainda somos meninos e meninas. Essa é a grande verdade, é a grande realidade. Então, aí num caso a gente tem lá, para finalizar aqui, Judas, né? Remorso. O remorso ele só te leva à condenação. Ficar remoendo sem decisão, remoendo sem assumir. Aí você tem um caso lá que a gente leu, Romanos 12, 13. Aquele caso ali é Davi e o profeta Natan. Muito interessante porque o homem segundo o coração de Deus tinha feito coisas terríveis. Tinha adulterado. Por causa do adultério, a mulher engravidou. Tentou, né, fazer com que vamos narrar tudo, né, com que o marido assumisse a paternidade. Não deu certo e aí mandou assassiná-lo. E logo depois tomou a mulher para si. E ele está lá com todo respeito, na boa, curtindo, nada aconteceu, continuo aqui, sou rei, estou aqui de boa, posso fazer o que eu quero. E aí sabe o que acontece? Deus envia um profeta para narrar para ele uma história, uma analogia muito interessante. Depois você lê lá todo o capítulo, 2 Samuel 12, o que ele realmente tinha feito. E aí tem essa resposta que foi lida aí. E aí ele assume a sua responsabilidade. O problema não está no tamanho do pecado, no tamanho do erro, no tamanho na gravidade da enfermidade emocional. O problema está em assumir isso. Em como a gente assume, quanto a gente olha. E um princípio muito interessante que a gente traz dessa história de Natan e Davi é que simplesmente alguém teve que sentar diante dele e contar a sua história para ele. E é isso que às vezes precisa acontecer com a gente. A gente precisa sentar com alguém para alguém nos ajudar a relembrar a nossa história e saber como aquilo começou, como a gente chegou no momento que a gente se encontra. E quando isso não acontece,
a gente passa muito mais tempo mergulhado, envolvido naquela situação, naquele problema. E é um outro princípio para extrair desse texto, muito tremendo. E aí Natan vai lá, só que o que é tremendo é que a gente ouviu que tão terrível foi o que foi dito, o que foi feito, mas Deus diz para ele: mas eu perdoei o seu pecado, você não vai morrer. Porém, vamos lembrar disso, ele conviveu com as consequências do seu pecado. Perdão não anula consequências de pecado. Em determinado momento possa extingui-las mais à frente, mas a gente vai lidar com alguma consequência, por menos tempo ou mais tempo. Perdão, ele não anula essas consequências. Isso a gente precisa lembrar. Porque às vezes tem pessoas também que vão seguindo sua vida, vão fazendo, pede perdão. Vão fazendo, perde perdão. Beleza, vai haver perdão. A Bíblia diz 70 vezes 7, quando foi questionado. Porém, as consequências vão se acumulando. O que está feito, não tem como desmanchar. Está feito. Só tem uma coisa que desmancha, né? Embora algumas consequências permanecem. Mas o único desmanche reside no perdão, né? Que a gente precisa exercer, aplicar e principalmente, ouça isso, receber. Eu tenho visto que essa é uma grande dificuldade do ser humano nesse século, nessa geração. Então, e aí a gente tem lá Gênesis 3:8. Vem para nós novamente aí, por favor. Se possível. Naquele dia, quando encontraram o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Amém. Aí que é interessante, a gente olha para o início de tudo. Adão e Eva, Deus deu uma ordem simples: tudo é de vocês. Porém, não toquem, não comam no fruto daquela árvore. Que onde que fica? Onde ficava? Meio do jardim. Mas eles foram lá. E aí é um exemplo clássico de transferência de responsabilidade. Porque ou a gente, normalmente são duas coisas: a gente não assume a responsabilidade e ainda quer transferir. E aí, no caso deles, quando eles tiveram seus olhos iluminados, houve discernimento espiritual, eles entenderam como tudo funcionava, viram que tinham pecado, e aí o que eles fizeram? Se esconderam, não assumiram a responsabilidade. O que Deus quer sempre de nós é que nós possamos assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade, preste atenção nisso, é libertador. Carregar a culpa é escravizador. Então, muitas pessoas doentes porque carregam culpas até hoje. E aí é interessante nesse princípio da transferência da responsabilidade, que aí quando Deus questiona Adão, olha só que tremendo, né? Clássico, né? Adão chega e fala: Senhor, a mulher que tu me deste comeu e me deu para comer e eu comi. Em outras palavras, né, como a gente sempre brinca, a culpa é sua, Deus. Porque se você não tivesse me dado a mulher, nada disso tinha acontecido. Ao invés de ele simplesmente chegar e falar: Deus, não é verdade, o Senhor deu a ordem para mim, foi comigo diretamente que o Senhor falou, não coma. Eu sabia que eu não deveria fazer isso, mas eu fiz. Aí não dá para conjecturar, né? A gente vai para o campo da heresia, que a gente começa a pensar: meu Deus, se a gente tivesse feito isso, né? A gente estava bem até hoje, né? Pode ser. O ser humano tem uma tendência tremenda a fazer coisas incríveis, para o bem ou para o mal, né? Não vou falar porque cada um sabe. Então, quando a gente olha para isso, o assumir a responsabilidade é libertador. É quando acontece algo, porque por que a diferença básica entre essas duas coisas? Porque quando você é tomado pela culpa, a tua tendência, como esse texto que nós lemos, é se esconder, é mentir, é não deixar que saibam. Um exemplo: alguém deixou o celular aqui, em cima da cadeira, alguém foi, derrubou, quebrou. Não tinha ninguém, né? Só a câmera que ninguém sabe que estava ali instalada na cadeira. E aí, derrubou, quebrou a tela, que ela é pequena, né? Quebrou a tela. A pessoa, meu irmão, finge que nada aconteceu. Aí o dono chega: meu Deus, mas... A pessoa saindo da sala: você viu aqui? Não sei de nada. Sai e vai embora. Agora, aconteceu.
Você viu aquilo, você fez aquilo, a pessoa está entrando e você olha, vem aqui meu irmão, ó, quebrei teu celular. Fui eu, me perdoa. Mas assim, ó, vamos ver aqui, né? Deixa eu ver, aquele lá que a gente fala, né? 9+, né? X, né? Seja lá o que. Vamos combinar aqui, ou você me perdoa, né? E anula a dívida. Ou então, ó, o meu é velhinho, mas se quiser a gente faz uma troca aqui, né? Deixa isso comigo, depois eu conserto, fica com ele pra mim. Não, brincadeira. Ou eu te pago outro, eu pago o conserto, mas vamos. Opa, o celular caindo aí, mas foi nada não, gente. Mas a gente resolve sempre a solução. Sempre a solução. Amém? Entendemos? Último ponto aí, 7 dessa parte. Amargura versus Tristeza. amargura versus Mágoa. Rancor. oi? Rancor. Não entendi a frase. Dor. Rancor. Rancor. Isso aqui é especial. Amargura versus, coloca aí, conflitos de relacionamento. O que eu falei antes aqui? Nós perdemos a capacidade de lidar com os nossos conflitos. Conflito de relacionamento é normal? Sim ou não? Sim. Sim. Uma grande certeza na nossa vida é que teremos conflitos. Agora o problema é quando esses conflitos não são resolvidos e vão dando lugar e vai se instaurando a amargura. O que é a amargura? Pois é a base, a fonte de inúmeras, por isso está aqui, doenças na alma. De inúmeras dificuldades que podem se transformar até mesmo em transtornos. Então, ganhar tempo aqui, vamos lá. Efésios 4:31. Quem pode ler para nós? Efésios 4:31. Ali, não, aqui. Você lê para mim então Romanos 12:17 e 18. Romanos 12:17 e 18. E outra pessoa, acho que você quer ler da outra vez, você lê para mim. Mateus 18:15. Ok? Então, Efésios 4:31, Romanos 12:17 e 18 e Mateus 18:15. Então, Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Pode ler o 32 também. Antes sejam para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Romanos 12:17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém. Essa é a chave aí, tá? Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Amém. Olha só, 3 coisas interessantes. Um texto primeiro é deixando claro que a gente precisa se livrar da amargura. E fala de inúmeras outras coisas que acompanham, né? Outro texto, falando, por exemplo, eu gosto da chave de uma versão que diz esse texto, que diz assim: quando depender de vós, no segundo versículo, tende paz com todos. Essa é a chave, quando depender de você. Nem sempre depende. Mas naquilo que depende de você, você tem que fazer a sua parte. E o último, né, de Mateus 18:15, também tem uma versão, essa diz: se alguém pecar, tem outra versão que diz: se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vai até ele. Então, como se resolve conflitos? Vai até ele. Vá até a situação. Não tem como esperar muitas vezes que a situação venha até nós, ou a pessoa, porque em muitos casos não vai vir. Agora, segredo para solucionar conflitos. Primeiro de tudo, você está aberto ao fato de que você não está sempre certo. Porque às vezes a gente já vai pensando assim: não, vou lá só para resolver, mas eu sei que eu estou certo mesmo.
Eu vou lá conversar com essa pessoa, mas eu sei que eu não fiz nada. Eu sei que ela está errada. Então, primeiro ponto, você está renunciando ao seu direito de estar certo. Segundo ponto, você falar da situação que aconteceu e de como você se sentiu ou está se sentindo em relação ao que aconteceu. Muitas vezes a gente já chega acusando, né? Poxa, por que você fez isso comigo? Por que você falou daquele jeito comigo? E substituir por quando aconteceu aquilo eu me senti dessa forma. Para que a pessoa tenha também a oportunidade de entender e reconhecer como aquela situação foi de um outro ângulo. Quando a gente vai acusando, quando a gente vai com essas convicções de certeza, já começa a se formar um novo conflito. Você vai para solucionar o conflito, já começa a se instaurar outro imediatamente. Então, são pontos muito interessantes. E lembrar que nem sempre, entenda isso, é o terceiro ponto. Renunciar à expectativa de que aconteça do jeito que você gostaria, ou do jeito que você acha que vai ser. Talvez o resultado de desfecho não vai ser daquela forma, mas você foi lá e fez a sua parte. Não vai perdoar. Oi? Às vezes a pessoa não vai perdoar. Sim. Ou talvez nenhum dos dois vai chegar no denominador comum. Eu falo, não, eu acho que foi assim. A pessoa acha que foi assim. Porém, você teve a oportunidade de novo de esvaziar a lixeira, de colocar para fora. E quanto mais estiver colocando para fora, menos aquilo vai pesar contra você. E literalmente dentro de você. Ok? Então, isso é algo muito tremendo, porque normalmente a amargura ela começa com uma raiva que vai se instaurando, não vai sendo resolvida, vai passando. Meu Deus, passando, né? E os alunos da outra aula saindo. Hoje aconteceu um fenômeno, né? Normalmente na aula da noite a gente avança um pouquinho mais do que na da manhã. Hoje a gente não entrou na lição 4. Então, só para a gente falar sobre isso e a gente orar, né, para não estender demais para vocês, a lição de hoje é inteligência emocional, né? Sobre isso que a gente vai falar. E quão é tão ou mais importante do que a nossa inteligência intelectual, racional. E que isso pode fazer diferença na nossa vida. Tá? Então a gente vai estar, apesar de parecer grande, é uma lição curta. Então semana que vem a gente vai estar iniciando com ela. E já precisa sair. E já emendando em outra. Amém? Vamos ficar de pé só para a gente orar e a gente libera também o pessoal, né? O pessoal vai passando ali, olhando, engraçado, eles ainda estão ali, né? Será que a gente saiu antes da nossa aula? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Obrigado por essa aula, por essa oportunidade que tivemos de aprender mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo comunique muito mais verdades ao nosso coração. Possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida. Nos ajuda a enxergar, a admitir, a reconhecer aquilo que ainda é necessário na nossa vida, para que não tenhamos que lidar com consequências nocivas. Nos leve em paz, que seja um início de semana tremendo, cheio da Tua presença, que essa presença nos leve à consciência daquilo que precisamos mudar. Abençoa aqueles que ainda permanecerão no culto, que seja um momento de graça, de misericórdia, de louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma paz. Obrigado.